De bem com você, de volta para o nosso quarto e último bloco. E hoje eu estou conversando sobre preservação da fertilidade em pacientes oncológicos. Eu estou conversando aqui com a oncologista Flávia Paz e com a ginecologista Márcia Carneiro. Gente, eu gostaria de saber então, a fertilidade, ela pode ser a infertilidade, né? Nos pacientes que estão em tratamento de câncer, ela pode ser só temporária, doutora Flávia? Sim, Ana, a quimioterapia, por exemplo, nas pacientes muito jovens, abaixo de 35 anos, a gente considera muito jovens para câncer de mama, né? Nessas pacientes, o que a gente observa na maioria dos casos é um retorno espontâneo da fertilidade. E a gente vai acompanhando essa mulher no primeiro ano após o término da quimioterapia. A gente, se ela não estiver fazendo nenhum outro tratamento que bloqueie a fertilidade, que essa menstruação, que os ciclos menstruais, eles voltam. Então, por isso é importante a mulher ter essa consciência e preservar, né, fazer uso de preservativos, porque hormônios ela não vai poder usar, anticoncepcionais, hormonais, então ela tem que ter essa consciência para ela poder evitar uma gravidez não planejada. A planejada a gente vai focar, mas a não planejada é melhor evitar para o benefício dela, da saúde dela e do bebê. Mas, no geral, o que a gente observa é isso. E nas mulheres mais velhas, entre 35 e 45 anos, é individual. No geral, a menstruação também volta no primeiro ano, a não ser naquelas que já estavam naquele período do climatério, que a menstruação já estava mais irregular, e aí pode ser que não haja o retorno da menstruação, dos ciclos menstruais e nem da fertilidade. Então, é tudo individual, depende da história familiar, né, Márcio? Isso, e é importante, Flávio, que assim, ela não tome uma decisão da cabeça dela, que ela tenha uma avaliação e um acompanhamento. Porque tem mulher que acha, não, eu voltei a menstruar, estou automaticamente fértil. E às vezes não está. E às vezes algumas que estão sem menstruar, têm amenorreia e acham que não precisa tomar nenhuma providência e eventualmente surge uma ovulação que ela nem menstrua e aí vem, aí eu estou sem menstruar, eu acho que é menopausa. Aí você faz um teste de gravidez, está lá. Então, é preciso esse controle e essa avaliação, porque o autocontrole dela se perde depois de uma quimioterapia, ela perde os padrões todos. Mesmo mulheres que se acham muito certinhas, que diz que conseguem controlar, elas estão correndo o risco de engravidar de maneira não planejada. E uma gravidez não planejada, ela pode trazer consequências, principalmente numa situação delicada pós-tratamento. Sim. Doutora Márcia, a gente tem falado muito do câncer de mama, né? Mas essa situação que a doutora Flávia colocou em relação a pacientes no pós-tratamento do câncer de mama, ela se aplica também para outros tipos de tumor? Você fala em termos de fertilidade? É. Sim, pode ocorrer. Porque o tanto que você vai ter de lesão ovariana depende de vários fatores. Depende da idade da mulher, se ela já tinha tido, por exemplo, cirurgia sobre o ovário, se ela tinha algum outro diagnóstico, se ela já era infértil. Eu recebo pacientes oncológicas que tinham diagnóstico de infertilidade ou tinham algumas doenças relacionadas à infertilidade, por exemplo, ovário policístico, endometriose. Então, isso tudo vai ser levado em consideração. O tipo de medicamento que ela usou, durante quanto tempo, se precisou de procedimentos adicionais, de radioterapia, se precisou de hormonioterapia. Então, são coisas muito complexas que precisam ser avaliadas caso a caso. Para você conseguir saber assim, o que vai vir depois. É uma resposta muito individual. Tratamentos oncológicos, no geral, o objetivo deles é matar as células tumorais. Só que, por exemplo, as quimioterapias citotóxicas, elas matam as células que estão em divisão. Então, se as células do ovário estão em divisão, elas vão sofrer uma influência daquela quimioterapia, independente do tumor. É mais relacionado com o tratamento do que com o tipo celular, né? Qual é o tumor e onde que é a localização.
Então, isso também depende se é homem, se é mulher, né? Por exemplo, nos homens também pode acontecer. Uhum. É isso que eu ia perguntar, doutora. A gente está falando da questão muito voltada para a mulher, né? Mas como é que fica a fertilidade nos homens durante o tratamento oncológico? O que a senhora percebe aí? A grande diferença para os homens é que os homens, eles são férteis a vida inteira, né? Os testículos é que produzem os espermatozoides e não é como os ovários, que produzem só até uma certa idade e depois não produzem nunca mais. E a mulher entra na menopausa. O homem não tem isso. Os testículos, eles produzem espermatozoides ao longo de toda a vida. É claro que a qualidade daquele espermatozoide muda, né? E a quantidade, mas ele produz. Então, a quimioterapia, ela causa influência nos testículos, por exemplo, principalmente se o tumor é testicular, porque ele vai ter que fazer uma cirurgia, vai remover um testículo e vai sobrar o outro, mas existe a possibilidade de redução da fertilidade, né? Então, a gente também recomenda para aqueles homens mais jovens que desejam ser pais, para que façam um aconselhamento sobre fertilidade, porque eles podem também fazer a preservação da fertilidade deles, porque a quimioterapia vai influenciar naquele testículo que sobrou, se o outro foi removido, pode ser que seja uma cirurgia dos 2 testículos, aí tem que ver a possibilidade de realmente preservar a fertilidade, se ainda é possível tirar algum espermatozoide, e às vezes ele vai fazer radioterapia, e a radioterapia também pode gerar alguma consequência de infertilidade. Então, para os homens que desejam ser pais, que ainda não são, e que desejam no futuro, ou que podem vir a pensar nisso no futuro, é recomendado também uma avaliação de aconselhamento genético. Desculpa, de fertilidade. Sim. E eu também, na preparação para esse programa, eu li a respeito da mesma forma que existe a preservação do tecido dos ovarianos, dos tecidos ovarianos, pode haver também dos tecidos testiculares. Não sei se vocês duas têm, até porque não é a área da doutora Márcia, mas eu não sei se vocês têm conhecimento disso, se também está numa fase de pesquisa, se também não tem muita informação a respeito. Para o homem, o que é mais fácil? Você é só produzir o sêmen e você congela. Você não precisa esperar ciclo, não precisa de colher, não é nada invasivo, né? Agora, em reprodução assistida, há algumas situações, por exemplo, que eu não tenho o espermatozoide no ejaculado, eu tenho que buscar no material, ou lá na função do epidídimo, ou até na própria biópsia de testículo. Só que aí eu vou pegar uma quantidade muito menor e às vezes eu vou pegar células imaturas. Quando a gente pega a célula que ainda não amadureceu, nós temos muita dificuldade do amadurecimento in vitro, que também para o homem não existe. A gente faz algum amadurecimento do óvulo in vitro, mas um amadurecimento de uma longa linha de linhagem é mais difícil. E o homem, a gente sabe que ele tem essa renovação. Então, já se tentou fazer, porque o homem renova a espermatogênese dele, o estoque dele de espermatozoides se renova a cada 72 dias, em média. A mulher não, ela nasceu com aquele número, aquilo dali, a hora que gastar, chega na menopausa. O homem não, ele renova tudo, porque parece existir células tronco testiculares, que são aquela matriz que você vai produzindo ao longo do tempo. Agora, pegar essas células imaturas para poder produzir gravidez, e aí você vai ter que lançar a mão de outras técnicas cirúrgicas de obtenção, células, eventualmente tentar congelar isso para depois descongelar, para poder injetar, a gente não tem sucesso em relação a isso. E a gente sabe também que nesse início, assim, o espermatozoide, a hora que ele entra dentro do óvulo, ele tem uma função de ativação que tem a ver com a maturidade dele. Só que nesses primeiros momentos também o óvulo, que está de boa qualidade, ele manda muito na embriogênese e ele que organiza esses primeiros 3 dias, mas ele precisa de um espermatozoide amadurecido, e parece que o espermatozoide se capacita e amadurece à medida que ele tem o trajeto dentro do organismo feminino. Então, essa engenharia toda bem funcionando, né, in vitro, a gente ainda não tem. Sim. Infelizmente.
Tá certo, gente. Nosso programa está chegando ao fim, então queria que vocês, se vocês quiserem deixar algum recado aí para as pessoas que estão nos assistindo, né, em relação a essa esperança que é possível existir uma gestação com o paciente no cenário pós-oncológico, podem ficar à vontade. Bom, o meu recado é justamente esse, que com a incidência do câncer de mama, principalmente, que é o maior responsável pelos tumores femininos hoje, ter aumentado muito nas pacientes mais jovens e com grandes chances de cura, porque a gente tem feito cada vez mais diagnósticos precoces, a gente tem que perder o medo e quebrar o tabu sobre a vida após o câncer. A vida após o câncer, ela tem que ser, depois da cura, o mais normal possível, com todos os cuidados que a gente deve tomar mesmo antes de ter um câncer, mas o mais normal possível. E, inclusive, isso inclui a gravidez, a maternidade. Então, a gente precisa, nós oncologistas, nós médicos, a gente precisa informar as nossas pacientes e encaminhá-las para a Márcia, para profissionais como a Márcia, infertileutas, para que elas façam o aconselhamento de fertilidade. E a gente tem que, juntos, multidisciplinarmente, tomar as decisões junto com a paciente. Muito obrigada pela participação de vocês, passou voando o nosso tempo. Espero que a gente possa voltar a se encontrar da próxima vez no estúdio, né? Sem fazer por videochamada. Muito obrigada pela participação de vocês, tá ok? Obrigada. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde. E para você que está acompanhando a gente, semana que vem tem mais. Se quiser, manda sua sugestão para o nosso WhatsApp, 319-9642-8473. Te vejo semana que vem. Tchau, tchau.